Fala Dev, seja muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Projeto Construct. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto. Na última aula nós fizemos a parte de cadastro de produtos. E na aula de hoje a gente vai dar uma limpada na casa, arrumar uma bagunça que a gente deixou aí pelas últimas aulas, ajeitar uns templates, criar umas mensagens e principalmente fazer a listagem de produtos. E nós vamos a partir daí criar os templates filters. Então o que nós vamos aprender de novo aqui na aula de hoje, além de arrumar toda a casa, fazer a listagem de projetos, é muito importante que vocês fiquem comigo até o final dessa aula para vocês entenderem como que funcionam os templates filters do Django, que é, através dos templates, a gente conseguir chamar uma função Python que vai realizar um processamento e retornar alguma informação para os templates do próprio Django, para o front-end ser montado ali, certo? Então é um conteúdo muito importante, ele é muito utilizado no seu dia a dia como programador, então para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python, eu tenho certeza que entender os templates filters do Django é essencial, saber como configurar, como criar, em qual passa criar e como chamar eles dentro do próprio arquivo .html, dentro dos templates do Django, isso é essencial. Então é um conteúdo muito importante que a gente vai ver aqui na aula de hoje, então não se esquece, fica comigo até o final, beleza? Então vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente fez na última aula. Eu vou ativar meu ambiente virtual, source venv bin activate, python 3, manage.py, run server. Feito isso, eu só vou aumentar aqui minha fonte que eu tinha esquecido de aumentar, que eu estava programando fora da aula, e quando eu estou fora da aula eu costumo diminuir a fonte porque eu enxergo melhor. Mas na aula eu gosto de deixar 28 e eu acabei esquecendo de aumentar. Beleza. Agora sim, eu vou abrir aqui o meu Firefox para que vocês consigam ver o que nós fizemos na última aula. Esse aqui é o projeto do Mecajato, né? Que está salvo aqui. Então você sabe, barra, estoque, barra dd produto. E na última aula nós fizemos essa tela aqui onde a gente consegue cadastrar a imagem, a gente faz o processamento da imagem, a gente redimensiona ela, coloca uma marca d'água antes de salvar ela no nosso servidor e no banco de dados, só que a gente precisa melhorar primeiramente o visual disso daqui e depois fazer a parte de listagem de todos esses produtos cadastrados. E lembrando que para cada produto, esse produto pode ter uma ou mais imagens. E é aí que a gente vai aprender a trabalhar com os templates filters, para a gente buscar a primeira imagem apenas a URL dessa imagem. Vocês já vão entender para que serve esse template filters e como que a gente vai utilizar aqui no dia de hoje. Mas para consertar esse layout aqui, deixar ele um pouco mais agradável, o que eu quero fazer? Aqui em Stock Templates, quando a gente estava desenvolvendo essa parte, a gente simplesmente criou um form aqui e não se preocupou nem minimamente com o design, era simplesmente com a parte visual. Mas eu acho que assim, para esse projeto ficar interessante, a gente deve se preocupar assim com o design pelo menos um pouco. Obviamente a gente não vai deixar ele bonito, mas a gente não vai deixar ele sem nada, pelo menos. Então aqui a gente já criou o base CSS, lembra dele? Aqui em templates, base.html, e a gente criou um bloco aqui que seria o body. Aqui ele já tem a barra de navegação e tudo mais. Então assim, vamos estender esse base aqui, e aqui vamos tirar esse display features aqui, vamos tirar. E aqui onde está navbar eu vou colocar Mecajato, para ficar mais agradável. Perfeito. Vamos lá. E aqui eu vou simplesmente fazer o seguinte. Extenda, extends, de base.html. Base.html. E agora eu vou falar que esse form vai ficar dentro do block. Dentro de um block. Qual block é esse? Body. Lembrando, pessoal, que todo esse código está no primeiro link da descrição, que vai ser redirecionado lá para o GitHub desse projeto. Então, se você ficou com qualquer dúvida, quer pegar qualquer trecho de código que você não conseguiu entender, vai lá no GitHub que todo esse código vai estar por lá, certo? Beleza, abrimos o bloco, vamos fechar agora com um end block. Perfeito. Só de fazer isso, o nosso design já vai ter melhorado um pouco, já tem a nossa barra de navegação aqui. E também já tem um fundo preto, como a gente estava fazendo, só que esses HTML, esses inputs aqui não estão muito agradáveis. Vamos colocar aqui um class form control, class vai ser igual a form-control em todos eles, só para melhorar um pouquinho. Então é algo bem rápido que a gente consegue fazer no CSS, que vai deixar a nossa interface bem mais agradável. E a gente não perde praticamente tempo nenhum. No botão, eu vou colocar um class, vai ser igual a btn-success para deixar ele verdinho. Feito isso, já está um pouquinho melhor. Aqui ele ficou de um lado até o final, então não quero isso. Eu vou colocar tudo isso aqui dentro de um container. Então, vamos criar uma div. Vamos fechar a div aqui embaixo. Então, barra div. E aqui em cima, vamos colocar uma class, vai ser igual a container.
Beleza, demos um F5, agora já ficou um pouquinho melhor. Vou colocar só um BR aqui antes dessa imagens, para não ficar tão grudado no topo. E perfeito. Obviamente, dá para melhorar muito esse CSS. Se você tiver com tempo aí na sua casa e quiser melhorar, conseguir melhorar esse CSS, fica à vontade, tá? Então, colocar o nome do lado da categoria, porque esses inputs estão muito grandes para pouca coisa que a gente vai digitar, então tá sobrando muito. Então, você poderia dividir isso daqui em colunas. Eu não vou fazer para a gente conseguir focar no back-end, que é o que realmente importa desse projeto, e a gente conseguir aprender algo novo aqui na aula de hoje. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui agora? Embaixo disso daqui, eu quero fazer a listagem de todos esses produtos. Só que antes disso, eu quero que vocês separem o seguinte. Quando eu clico aqui, vamos cadastrar lá, uma torneira, vai ser metais. Eu vou selecionar uma foto qualquer aqui. Beleza, essa imagem. Estoque inicial vai ser 10 produtos, preço de compra 20 e vende a 23. Enviar, ele me manda um foi aqui, não está muito interessante. Já vamos pegar essa imagem e renderizar para o get, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui nas nossas views dentro de estoque e a gente está retornando esse foi aqui. Depois que a gente termina o processamento do post, do Matchhood Post, a gente pega todos os dados, cadastra no banco, salva as imagens e etc. A gente está retornando esse HTTP Response. E eu não quero isso, tá? O que nós podemos fazer? Ou nós podemos redirecionar, retornar um redirect, ou nós podemos renderizar a página de novo. Eu acho que redirecionar vai ser mais interessante. Então, vamos fazer o seguinte, from django.shortcuts import redirect e reverse. Redirect e o reverse, de onde que vem o reverse mesmo? Aqui, reverse Django. Eu esqueci de onde que ele vem. É django.urls. From django.urls import reverse. Beleza, então aqui, em vez de redirecionar um HTTP response, eu vou redirecionar para alguma página, redirect. E aqui, quando eu faço redirect, ele vai redirecionar para o método get, porque é como se fosse uma requisição via navegador. Eu vou redirecionar o meu navegador para essa URL. E aqui eu posso passar qualquer URL que funcionaria. Por exemplo, eu poderia passar aqui estoque add underline produto. Só que isso daqui não fica tão interessante. Porque se essa minha URL muda em algum momento, eu venho aqui no meu URLs e mudo, todo lugar que eu tenho um redirect dessa URL, eu teria que mudar também. Por isso que nós costumamos utilizar o reverse. O reverse ele faz o seguinte, reverse, ele espera o name da URL. Então, tá vendo que todas as URLs a gente dá um name? E o que eu faço? Em vez de eu passar a URL de fato, eu passo o nome da URL. Por quê? Se eu mudar a URL, eu falei, nossa, eu digitei errado lá, o programador, o sênior falou, nossa, era para ser ADD produtos e não ADD produto, um único produto. Vamos supondo qualquer coisa aqui. E eu altero essa URL. E todo o meu código eu teria que mudar se eu tivesse feito da outra forma. Dessa forma, não. O meu name aqui se manteve o mesmo. O name, teoricamente, eu não vou precisar mudar, a não ser em casos muito raros. Então, eu venho aqui em reverse e aqui eu coloco o name da minha URL. Qual que é o name? É esse daqui, ó, ADD produto. Então, com isso, eu posso simplesmente dar um Ctrl V e, teoricamente, ele já vai funcionar. Vamos voltar aqui e fazer o teste. Quando eu venho aqui, vamos selecionar uma imagem qualquer, pegar essa imagem aqui, venho aqui, torneira, metais, tal, enviar, e ele me redirecionou para cá. O que fica faltando agora é uma mensagem de que deu tudo certo. Então, vamos fazer o seguinte, a gente já configurou, acho que nas primeiras aulas, as mensagens do Django. Então, se vocês olharem aqui, ó, a gente já tem essa configuração do Message Tags. Então, eu posso simplesmente importar ela. Como a gente faz aqui nos usuários? A gente já utiliza o Messages lá dos nossos usuários. A gente utiliza aqui embaixo, se eu não me engano. Aqui, ó. Beleza? Então, simplesmente eu posso vir aqui nessas nossas views, vou colar a importação, vou copiar aqui de usuário essa mensagem. Então, messages.add messages e vou dar um Ctrl C para a gente não precisar ter que digitar toda hora isso daqui, né? E aqui, antes de redirecionar, eu dou um Ctrl V. E ajeito a indentação para ficar aqui fora do for, tá? Aqui eu vou trocar essa mensagem, vai ser uma de sucesso também, só que vai ser produto cadastrado com sucesso. Beleza, feito isso, agora a mensagem foi criada, eu preciso exibir a mensagem dentro do meu HTML. A gente já fez isso daqui aqui em templates, cadastrar vendedor, nós já temos a mensagem aqui. Então, a gente verifica se a mensagem existe e exibe ela. Vou colocar ela aqui dentro do container. Então, beleza. Teoricamente, tudo vai estar funcionando agora.
Vamos pressionar um F5 aqui. Vamos selecionar uma imagem qualquer aqui. Pegar uma imagem quadrada, né? Aqui, ó. O foco daqui, vamos pegar. Vamos pegar piso. A categoria vai ser pisos. Estoque inicial 100, 1000. Preço de vendas de compra 100 e vende a 150. Enviar. Produto cadastrado com sucesso. Beleza, fizemos aqui ajeitamos um pouco a bagunça que a gente tinha deixado da última aula, né? Que estava simplesmente dando uns HTTP response, sem CSS nem nada. Agora o que eu quero fazer? Daqui para baixo, depois desse formulário, eu quero listar todos os produtos cadastrados, para eu poder acessar cada um deles, depois editar os produtos, cadastrar mais estoque e assim por diante. Então o que eu vou fazer? Volto aqui no meu VS Code e eu faço o seguinte. Vamos dar aqui, depois desse form, um HR aqui, só para fazer uma separação, né? Style, vou colocar o style aqui mesmo, já é só uma propriedade. Vai ser igual a background-color, gray, um cinza. Aí, beleza? E daqui para baixo a gente faz a listagem de produtos. Para fazer a listagem de produtos, a gente vai precisar de algumas coisas, tá, pessoal? O que a gente vai ter que fazer aqui, então? Basicamente, lá no get, que é quando a gente vai renderizar, deixa eu pegar aqui, views, aqui no get, nós vamos fazer a renderização disso daqui. A gente já está buscando todas as categorias, mas além das categorias, agora eu preciso dos produtos e das imagens. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou trazer todos os produtos, ou seja, todos os produtos que existir no banco de dados, eu vou trazer aqui para mim. Então, produtos vai ser igual a produto, que eu já tenho ele importado aqui, ó. Cadê? Produto, lá das nossas models, ponto objects, ponto, eu quero trazer todos do banco de dados, então ponto all. Eu preciso agora enviar ele aqui no nosso context, então vírgula, eu coloco aqui produtos, dois pontos, produtos. Foi produtos que eu criei mesmo? Produtos. Perfeito. Agora a gente pode utilizar o templates do Django para fazer todo esse processo. Então, eu venho aqui em add produto, depois do HR, eu vou criar aqui uma div, /div, vou dar uma class para ela, vai ser igual a listar produtos. Beleza, agora eu posso fazer um for. Então, for para cada produto dentro de produtos, e a gente fecha o for, end for. E agora a gente pode acessar cada um dos valores dos produtos. Nome, categoria e assim por diante. Então, o que eu posso fazer? Se eu quiser printar aqui produto.nome, ele vai me trazer todos os produtos que eu tenho cadastrado. Então aqui, torneira e piso. Certo? Poderia acessar categoria. Vamos vir aqui. Metais e pisos. Então, assim, a gente consegue acessar cada uma das propriedades dos produtos que a gente tem aqui dentro das nossas models. Deixa eu mostrar para vocês, abrir nosso VS Code. Aqui em models, então tem lá nome, categoria, quantidade, preço de compra e preço de venda. Tudo isso a gente consegue visualizar. Mas tem mais uma coisa dos produtos que a gente não consegue ver, que são as imagens, porque tá uma classe separada e uma model separada, que é uma foreign key. Então isso daqui a gente vai ter que fazer um processamento um pouquinho diferente para a gente conseguir ter acesso, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um card do Bootstrap, vamos vir aqui, card Bootstrap. Aqui, então vamos pegar esse card aqui, ó, com uma imagem, um título, uma descrição e um botão. Vamos dar um Ctrl C e vamos colar ele aqui, ó. Colamos. Ajeitamos a indentação. Beleza. Aqui a gente indenta novamente. Então, aqui no lugar desse card title, eu quero colocar o quê? O nome do produto. Então, a gente vai vir aqui e colocar aqui, ó, produto.nome. Beleza, voltamos aqui agora. E ele tem lá um do lado do outro, né? Um na frente do outro, só que tá tudo branco aqui. O que eu vou fazer? Nesse card, eu vou dar um style. Style vai ser igual background-color, dois pontos. Depois a gente pega todo esse CSS e joga para um arquivo .css separado. Hashtag, um 020202, um cinza bem escuro, vai ficar legal, será? Não, 0F, vamos tentar um 0F, um pouco mais claro. 0F, 0F, 0F.
Aí já ficou um pouco melhor. Tá um card embaixo do outro, mas depois a gente alinha isso daqui para uma coluna, tá? Não vamos se preocupar com isso por enquanto. Vamos dar um BR aqui. Beleza, depois a gente cria 3 colunas e vai fazendo isso através dos grids do Bootstrap também. Mas o importante é que no card title tá o torneira, torneira, torneira e o piso aqui. O que a gente precisa é a imagem aqui em cima, que é essa imagem daqui. Esse alt é quando a imagem não tá aparecendo, ele vai colocar o alt, eu vou tirar ele daqui. Depois a gente não se preocupa com a acessibilidade, porque senão vai ficar esse texto aqui aparecendo por enquanto eu não quero. Aqui essa imagem tá falha, porque não tem nenhuma das imagens. Agora, o que eu preciso fazer? Eu quero colocar a categoria do produto também. Então, vou colocar aqui um produto.categoria. Dá um F5 e ele já vai mostrar aqui o metais. Só que eu quero isso daqui como se fosse aqueles... Como que chama mesmo do Bootstrap? Aqueles badge. Vamos pegar aqui um badge do Bootstrap. Badges Bootstrap. Eu acho que é isso que o Bootstrap chama, né? Tipo, uns mini cardzinhos assim. Isso daqui mesmo, ó. Vamos pegar um... Pode ser um... Que cor que a gente pega? Um info, né? Então, vamos pegar esse info aqui, ó. Que é esse mais clarinho. Esse azul mais clarinho. Ctrl V. E a gente vai pegar o produto.categoria e colocar aqui dentro. Beleza, voltamos aqui. E agora nós temos lá torneira, metais. E para o botão não ficar na mesma linha, a gente dá um BR. Ficou muito grudado ainda, vou dar 2 BRs. E ok. Se a gente tirar essa imagem daqui, a gente consegue ver até um pouco melhor por enquanto. F5, então tem lá, torneira, metais, e esse botão aqui vamos vir aqui, acessar. Acessar. Então, se a pessoa quiser alterar um único produto, ela clica aqui em acessar. Depois a gente vai fazer também um filtro para... eu quero filtrar por produtos com o nome torneira. Produtos da categoria X. E assim por diante, a gente cria a parte de filtros e tudo mais. Agora, a gente precisa trabalhar com as imagens. Só que as imagens, teoricamente, são um problema até então. Porque nós não temos acesso às imagens. Eu não posso fazer produto.imagem, por exemplo, porque esse campo não existe dentro de produto. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar criar um filtro. O que é um filtro? É o seguinte, eu vou passar lá produto. Quando eu der um pipe aqui, eu chamo o filtro. Qual que é a função do pipe? Então, funcão, por exemplo. Então, eu vou fazer o quê? Esse produto, ou seja, essa informação que está à esquerda do pipe, será enviada para a função. E o que isso daqui vai retornar, esse conjunto, esse código? O que a função retornou. Então, a função vai receber isso daqui como produto, isso aqui vai ser passado como parâmetro para a função vai processar e retornar alguma informação. A informação exibida no HTML será aquilo que será retornado por essa minha função. Para a gente conseguir fazer isso, é o seguinte, eu preciso vir aqui em estoque, poderia ser em qualquer outro lugar, mas eu quero criar para dentro de estoques, então eu vou criar aqui uma pasta, poderia dar qualquer nome, por padrão a gente costuma chamar de templates tag. Então, template tags. Beleza. E aqui eu vou criar um arquivo chamado dunder_init. Ele é obrigatório, tá? Senão não funciona, porque senão o Django não reconhece isso daqui como um módulo Python. E vou criar um novo arquivo, poderia chamar de qualquer coisa, vou chamar de filters. Filters.py. Ok. Aqui dentro, a gente vai escrever uma função que vai receber aquilo que está à esquerda do pipe como parâmetro, processar e devolver alguma coisa para a gente. Mas para isso a gente precisa seguir algumas regras, tá? A gente precisa fazer o seguinte, eu preciso fazer assim, ó, from Django import template, vou importar template direto. Ok, aí eu vou criar uma variável chamada register para a gente registrar um template. Então, template.library. Vamos registrar o template dentro da nossa biblioteca de templates. Aí eu posso criar uma função qualquer. Vai ser def. E eu vou pegar aqui get, underline first, underline image. E vai receber um product. Então, a partir do produto, eu quero buscar a primeira imagem. Porque um produto pode ter várias imagens. Só que eu não quero mostrar várias imagens nesse card aqui. Eu quero mostrar uma imagem só e eu quero mostrar a primeira. Então, por isso que eu estou criando essa função dessa forma. Certo? E ele vai receber o produto. Aqui eu vou dar um print em product para vocês verem. E vou dar um return teste. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso cadastrar, decorar essa função e falar, olha, essa função ela é um template filter. Então, o que eu vou fazer? @register, que é a variável que a gente criou ali em cima, .filter. Vamos registrar um filtro e vou dar um nome para esse filtro. Eu sempre gosto de chamar do mesmo nome que está na função, tá? Pra gente nunca ter confusão.
Ok, feito isso, a gente precisa fazer uma configuração agora para que isso funcione. Eu preciso vir aqui nos meus arquivos de configurações e aqui em Templates, dentro de Options e fora da lista do Context Processors, eu vou criar o Libraries. Então, Libraries. Ok, vou criar um dicionário e vou passar todos os meus filtros. Então, aqui eu crio o nome do meu filtro, que é o nome daquele arquivo que a gente deu. Então, vou chamar de filters. 2 pontos. E agora eu passo o caminho para esse filtro que eu criei, para esse arquivo filters.py. Então, primeiro eu passo o meu app. Meu app é o estoque. Estoque, ponto. Agora eu passo o nome da pasta que o filter está dentro, que no caso é a template tags. Então, template tags, ponto, filters. Ok, feito isso, eu tenho acesso aos meus filtros e eu consigo importar eles aqui dentro do meu HTML. Então, eu posso vir aqui em cima e carregar. Então, load. Qual que é o nome que eu dei? Tá aqui no meu settings, filters. Então, load filters. 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 Beleza. Agora, separa só. Quando eu fizer isso daqui, ó, produto-funcão, eu vou fazer o produto-get first image, que é o nome que eu defini do meu filtro aqui, ó. Get first image. Vamos aqui no meu Firefox, pressionamos F5 e o nosso servidor está parado, provavelmente. Vamos dar uma olhada aqui. Ctrl C e enviamos. Beleza, F5. E olha só o que ele mostrou aqui. Testes em todos. Por que ele está mostrando teste em todos? Porque é o que retorna da minha função. Então, será exibido nisso daqui o que retorna da função getFirst. E olha só, o que ele recebeu, o que foi printado? Torneira e piso, que são os produtos. Então, para todas as vezes que eu chamei isso daqui passando um produto, então aqui no meu filtro ele recebeu esse produto. E o que eu quero fazer? A partir de um produto, eu quero pegar a primeira imagem dele. Então, para isso, a gente precisa fazer o seguinte, from stock.models import imagem. Então, agora eu vou fazer o seguinte, imagem, uma variável qualquer, vai ser igual a imagem.objects.filter. Então, eu tenho aqui a minha classe imagem, que ela tem um produto. Então, eu vou falar, ó, eu quero buscar uma imagem dentro do banco de dados. Eu quero buscar todas as imagens do banco de dados que atendam a essa condição. Qual condição? O produto dela seja igual ao product, que foi o produto que eu recebi como parâmetro. Só que eu não quero todas as imagens, eu quero apenas uma, eu quero a primeira, para falar a verdade, ponto first. Feito isso, agora eu posso retornar aqui imagem. Fazendo isso, repare o seguinte, quando eu venho aqui no meu Firefox, agora eu vou ter aqui none, porque essas aqui não tem nenhuma imagem, imagem object 1, imagem object 4, imagem object 7, 8 e assim por diante. Ou seja, eu tenho aqui o objeto da imagem, mas o que eu preciso? Eu preciso da URL dela. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e acessar imagem, ponto, e aqui eu tenho o objeto imagem. Do objeto imagem, eu posso acessar o campo imagem, que é o image field. Então, imagem.imagem, e da imagem eu quero o que dela? A URL. Com isso, eu venho aqui, dou um F5, aparentemente o servidor parou, né? Caiu. Voltamos aqui, vamos descer nosso servidor, vamos rodar ele novamente, voltamos para cá, para o Firefox, F5, beleza, e falou que non-type não existe o atributo imagem. Isso porque a gente tem a gente cadastrou alguns produtos sem imagem, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Então, se imagem, a gente faz isso. Else, a gente retorna falso. Return false. Ok. Com isso, a gente deve ter resolvido esse problema. O servidor caiu novamente. Tá caindo toda hora o servidor. Ok, F5. E agora é o seguinte, ó. Esses dois primeiros, que não tinha imagem, retornou falso. Esses daqui, retornou a URL da imagem, /media, /imagem produto e o nome da imagem que está salva lá no nosso media, no nosso arquivo media que está aqui, ó.
Então, as imagens desses produtos. O que eu posso fazer, então? Eu posso vir aqui e colocar isso daqui dentro da imagem. Então, cadê? Tô dando Ctrl Z aqui, mas não vai dar certo. Eu vou ter que pegar de lá de novo. Vamos voltar no Bootstrap. Cards, Bootstrap. E vamos pegar aquela tag imagem que a gente tinha aqui. Imagem, beleza. Ctrl C. E a gente dá um Ctrl V aqui. E agora, no src da imagem, eu vou passar o quê? A URL dessa imagem. Teoricamente, isso daqui vai funcionar. Pressionei F5. E ele não está mostrando a imagem, por algum motivo. Deixa eu tirar esse Alt daqui. Tá, ele não está reconhecendo a imagem. Por que será, hein? Tá, será que a gente configurou a URL para essa imagem? Ah, a gente configurou só para os estáticos. Lembra que eu falei quando a gente está falando dos arquivos estáticos que a gente tem que criar a URL para os arquivos estáticos? Da mesma forma, a gente precisa criar para os arquivos de mídia. Então, eu vou vir aqui e agora eu vou criar para os arquivos de mídia. Então, mídia root, mídia URL, na verdade, né? URL e mídia root. Root. Feito isso, teoricamente, já vai funcionar. Voltamos aqui, F5, Ctrl F5. E não funcionou. Vamos vir inspecionar. Vamos ver como que tá aqui. Ah, tá. Essas duas primeiras aqui não tem a imagem mesmo. A gente tem que fazer um if e as próximas, nem as próximas estão funcionando. Vamos ver inspecionar. Vamos ver barra mídia, barra imagem produto. Vamos ver se acessando por aqui a gente consegue acessar. É, page not found mesmo. Por que será, hein? Será que o servidor não está rodando? Ó. Static, media URL, document root. A gente definiu media root. Settings.media root, está tudo certo por aqui. Vamos atualizar o servidor. Às vezes ele não tinha atualizado, né? Vamos dar um F5 aqui. E mesmo assim ele não reconhece. O que pode ser, hein? Será que a gente não configurou os arquivos de mídia ainda? Só se for, mas provavelmente devemos ter configurado sim. Já configuramos. Vamos pegar uma imagem que a gente tem certeza. Ah, tá. As imagens que estão no banco, a gente acabou mexendo sem querer, né? Aquela imagem realmente não existe aqui, ó. YouTube, alguma coisa lá. Ela não foi salva. Vamos testar aqui se o problema está na URL ou no banco. Barra mídia, barra imagem produto. E mesmo assim não está encontrando. Imagem underline produto. Cadê? Vou pegar essa imagem aqui. Rename, Ctrl C. Vamos vir aqui no Firefox e dar um Ctrl V. Opa. Barra mídia. Barra. Aí como que tá lá o nome da pasta? Vamos pegar certinho, ó. Imagem underline produto. Barra. Imagem underline. Opa. Imagem underline produto. Barra o nome da imagem. Dei um Enter e ele não reconheceu mesmo. Vamos ver o que a gente pode ter feito de errado aqui. Vamos ver certinho. Ó, media root, os.pf.join, a gente concatenou o basedir com o media. Depois a gente criou o media URL, tá então tudo certo, né? Perfeito, era para funcionar. Depois no URLs, a gente criou certinho também, URL patterns, mais igual, e criamos o media URL. Opa, eu coloquei um mais aqui, é mais igual, opa. Aí sim, senão ele vai substituir a URL. Beleza, agora sim, agora funcionou. Pressionamos um F5 e agora tá lá. Tem algumas imagens que a gente acabou excluindo para fazer testes e tudo mais, então por isso que elas não estão aparecendo aqui, ó. E essas duas primeiras eram falso mesmo. Então, a gente pode fazer o seguinte. Para tratar as imagens que eram falsas, a gente faz aqui, ó. Pode fazer se a gente passa isso daqui para lá, Ctrl C. Se isso daqui for verdadeiro,
A gente não precisa disso, apenas isso daqui. A gente vem aqui e coloca um end if. F5, e agora sim, aqueles produtos que não tem imagem, tipo a torneira e essas duas torneiras que eram falsas, não vai aparecer, não vai ser exibida a imagem, vai ser exibido só o nome do produto, a categoria e um botão para acessar. Esse produto aqui a gente tinha excluído a imagem por conta própria lá na pasta, então ele ficou meio bugado mesmo, depois a gente exclui ele do banco. E os outros produtos com as imagens estão aqui, ó. Tá tudo meio distorcido, porque a gente fez a gente redimensionou, mas eu passei umas imagens com proporções diferentes e tudo mais. Mas aqui não é problema, a gente consegue consertar depois. Ele tá muito grande também, por isso que a gente não tá conseguindo ver direito. Então a gente vai ter que ajustar isso daqui, a gente vai colocar isso aqui em um card um pouquinho menor. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos primeiro colocar aqui o width vai ser igual a 100%. Voltamos aqui no Firefox. Dá um Ctrl F5. Beleza, e agora a gente coloca isso daqui dentro de uma row. Então, nós já estamos dentro de container. Vamos criar uma div. Fechamos a div. Tá, vamos deixar isso aqui para a próxima aula, que a gente trata o CSS futuramente, né? Senão isso aqui a aula vai ficar muito grande, a gente vai perder muito tempo mexendo no CSS. Eu já trago pronto para vocês. Acho que para vocês ficarem vendo eu digitando CSS, HTML toda hora, não vai ser tão interessante. Mas, basicamente, conseguimos fazer funcionar aqui. Então, o que eu espero que vocês tenham aprendido na aula de hoje? Principalmente a parte do filtro, todo o processamento de como criar e mandar um dado para o filtro e receber esse return. Então, isso aqui é útil para infinitas coisas. Qualquer tipo de coisa que você quiser fazer utilizando esses filtros, você consegue. Sempre que você tem um dado dentro aqui do seu template e esse dado não está da forma com que você quer, você pode mandar para um filtro, o Python vai processar essa informação e depois ele vai retornar alguma coisa que do jeito que você esperava dentro do seu template, tá? Então você consegue deixar o seu template do jeito que você esperava aqui dentro. A gente poderia colocar aqui eu coloquei um end if, né, tá certo? A gente poderia colocar um else e deixar uma imagem padrão, por exemplo, aqui para quem não tem produto e tudo mais. Mas assim, isso daqui é essa parte mais estética, a gente deixa para lapidar na próxima aula, pra gente não ficar muita coisa nessa aula só, tá? Principalmente essa parte de CSS. Então na próxima aula a gente alinha isso daqui em colunas, a gente coloca uma imagem padrão aqui para quem não tem imagem, tira esse produto daqui, porque o que a gente fez? A gente cadastrou o produto e depois eu vim aqui em mídia e deletei o arquivo daqui. Então, por isso que aquela imagem tá aparecendo a imagem mesmo sem ter, tá? Então, ele fala, ó, existe a imagem, tá cadastrada no banco, a gente não excluiu do banco. Aqui, ó, imagem YouTube, _k, _19, _1.png. Só que eu excluí lá da pasta mídia, por isso que não tava aparecendo. Mas as outras tá tudo funcionando aqui. E assim por diante. E depois a gente vai fazer esse botão funcionar para abrir um único produto, a gente conseguir cadastrar mais desses produtos. Por exemplo, fizemos uma nova compra, fizemos uma venda desse produto e assim por diante. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Espero que tenham gostado, espero que esse projeto esteja ajudando vocês de alguma forma. Não esquece de entrar na nossa comunidade do Discord, entre no nosso canal do Telegram para vocês receberem todas as notificações aqui do canal. Segue a gente no Instagram e principalmente não se esquece de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Já deixa o seu like e comenta aqui se vocês já conheciam ou não o template filters do Django, certo? Então é isso, agradeço a paciência e presença de todos vocês, um abraço e até a próxima, galera!